Quando a gente fala em fobia de algum animal, qual é o que vem em primeiro lugar na sua cabeça? Olha, eu não sei qual foi a sua resposta em específico, mas eu sei que a de muita gente foi com certeza as cobras. Esses répteis nunca foram muito próximos ou bem relacionados com a espécie humana. E por mais que exista muita gente que cria serpentes como um animal de estimação por aí, isso ainda é visto como algo extremamente exótico. Mas e aí? Me conta aqui, como funciona a sua relação com as cobras? Você tem medo e pavor? Sente nojo? Ou você admira e até curte esses animais, hein? Bom, independente de como você lida com elas, você hoje vai descobrir quais são os 6 tipos de serpentes mais assustadoras que existem. Então se prepara, que o vídeo de hoje tá que tá! Eu sou a Thalita Flores e sejam muito bem-vindos ao Fatos Desconhecidos. Número 1. Langarra nassuta. Para começar a nossa lista, eu vou falar de uma cobra que, sem dúvida, pode ser considerada um dos répteis mais estranhos do mundo. É exatamente essa estranheza, e vamos dizer assim, o seu design nada convencional, que faz com que ela acabe sendo tão assustadora. Olha só para essa carinha, gente. Não tem como se deparar com um animal desse na natureza e não querer sair vazado. Essa espécie, que é popularmente conhecida como serpente de nariz malgache, é nativa da ilha de Madagascar e se alimenta basicamente de lagartos. Ela é uma espécie que vive sobre os galhos das árvores e, de certo modo, é até pacífica, apesar de ser venenosa e a sua mordida ser extremamente dolorosa. A boa notícia é que o veneno dessa cobra não chega a ser fatal para seres humanos, mas é capaz de deixar alguém muito mal por muitos dias. A característica mais interessante da langarra é exatamente esse nariz, que você já deve ter notado que não é nada comum. O nariz parece muito com uma folha, e isso ajuda na camuflagem. Por ser venenosa e ter essa aparência bizarra, sem dúvida a langarra nassuta é uma cobra assustadora que ninguém gostaria de encontrar por aí. Número 2. Víbora chifruda. E para não dizer que a natureza não tem lá sua maldade, olha só essa cobra aqui. A Cerastes cerastes, que aqui no Brasil é conhecida carinhosamente como víbora chifruda, é uma cobra venenosa e que ainda por cima carrega um par de chifres. Se eu tô em um lugar e me deparo com uma cobra de chifres, eu não ia ter dúvidas de que era o capeta. E olha que quando ela quer, essa cobrinha aqui pode mesmo ser um demônio. A víbora chifruda é considerada uma das cobras mais velozes do deserto. E a única notícia boa é que ela vive em lugares quase isolados, como nos desertos do norte da África e em algumas partes do Oriente Médio. Elas não são assim tão gigantes, até porque seria muita sacanagem existir uma cobra enorme e com um design desses. Ela mede entre 60 e 80 centímetros e se alimenta principalmente de roedores e algumas aves. Para caçar, ela se esconde na areia para atacar a sua presa de surpresa, sendo que toda a ação dura míseros segundos. Depois que a ataca, ela espera o seu veneno fazer efeito por alguns segundos e depois, com a presa já morta, ela engole ela inteira. Em humanos, o seu veneno é capaz de provocar inchaço, náusea, vômitos e hematúria, que é quando a hemorragia é tão intensa que a gente chega a urinar com sangue. Apesar de todos esses sintomas horríveis que eu acabei de falar, a mordida dessa cobra não chega a ser fatal para humanos, mas até que podemos igualar essa situação com uma sessãozinha de tortura, né? Número 3. Cobra voadora. Até existe um ditado que diz que Deus não dá asas à cobra, e realmente ele até pode não ter dado mesmo. Mas só para se divertir um pouquinho, ele deixou que elas conseguissem fazer isso aqui, ó. Pois é, existe cobra que voa. Aliás, voa não, né, gente? Plana, porque essas cobras não são capazes de sair do chão e decolar. Elas apenas aproveitam a altura em que já estão nos galhos das árvores e a corrente de ar que existe passando no momento para fazer essa viagem pelo céu. As cobras que possuem essa habilidade assustadora pertencem a 5 espécies diferentes, mas todas elas fazem parte de um mesmo gênero, as Chrysopelea.
Dessas 5 espécies, a menor mede até 60 centímetros, enquanto a maior vai até 1,20 m. Recentemente, um grupo de estudos decidiu pesquisar como é que essas cobras conseguem deslizar pelo ar desse jeito, e eles perceberam que, além da ajuda das correntes de vento, elas eram capazes de fazer um movimento com seu corpo inteiro para literalmente serem jogadas para cima, prolongando ao máximo a sua queda. Elas deslizam de 15 a 24 metros de distância e só podem ser encontradas nas florestas do sudeste da Ásia. Apesar delas serem, sim, venenosas, o seu veneno não chega a ser capaz de matar um ser humano. Mesmo assim, eu devo imaginar que você não gostaria nada de estar em um lugar onde exista cobras passando por cima da sua cabeça. Então, é claro, a cobra voadora entrou para a nossa lista. Número 4. Taipan do interior. Pessoal, a gente já falou sobre essa cobra por aqui, mas não tem jeito. Como falar sobre as cobras mais assustadoras que existem sem mencionar a Taipan do interior, que é nada mais e nada menos do que a cobra mais venenosa do mundo? Pois é, essa cobrinha tenebrosa é nativa da Austrália, e só podia ser, né? Até porque você já deve conhecer a fama que a Austrália tem. Agora eu quero que você imagine a seguinte cena. Você está fazendo uma visita a um zoológico, e aí, quando você passa pela ala dos répteis, eis que percebe que uma das cobras escapou do seu aquário e simplesmente se enrolou em uma das suas pernas. O desespero já ia ser gigante, né? Agora, qual você acha que seria a sua reação se por um acaso você percebesse que a cobrinha em questão é essa aqui, a Taipan do interior, a cobra mais venenosa do mundo? Dá um arrepio só de imaginar. O veneno da Taipan é tão potente que é capaz de matar 100 pessoas adultas de uma vez, apenas com o veneno de uma mordida. Essa mesma quantidade de veneno também seria o suficiente para matar o equivalente a 250 mil ratos. No final das contas, essa é a cobra que, sem dúvidas, você nunca, jamais vai querer encontrar. Número 5. Cobra de 2 cabeças. Apesar de existir uma cobra chamada anfisbena, que popularmente aqui no Brasil é conhecida como cobra de 2 cabeças, não é desse bicho que eu tô falando não. Até porque ela apenas se parece com uma minhoca e não é tão assustadora assim. O que eu tô falando é literalmente de uma cobra que tem 2 cabeças ligadas em um mesmo corpo. E é claro que não existe uma espécie específica de cobra que nasce assim, até porque essa condição genética é uma anomalia, não sendo assim tão comum. Mas como o nosso assunto é tipos de cobras assustadoras, não tinha como não mencionar essa condição. Até porque, por mais rara que seja, ela ainda é relativamente comum no mundo das cobras. Por isso, qualquer espécie de cobra pode nascer com 2 cabeças. Para isso, basta que durante a sua formação, 2 núcleos não se partam da maneira correta. Aqui no Brasil, uma cobra cascavel de 2 cabeças, que nasceu, ironicamente, no zoológico da cidade de Cascavel, no Paraná, acabou virando notícia. Até porque, se uma cobra com uma única cabeça já assusta, imagina só com 2. O mais bizarro dessas criaturas é que as cabeças são completamente independentes quando o assunto é ter os seus próprios instintos e reações. Por exemplo, aqui no YouTube, um vídeo se tornou viral por mostrar uma serpente de leite albina hondurenha de 2 cabeças se alimentando. Essa cobrinha é criada como um pet e o seu dono disse que as 2 cabeças geralmente podem brigar por uma mesma presa. O pior de tudo, gente, ele disse que depois de cada refeição, ele precisa lavar a cobra inteira com água e sabão, porque o cheiro de comida que fica em ambas as cabeças pode atiçar uma atacar a outra. Geralmente esses animais que têm essa anomalia não vivem muito tempo, mas mesmo assim, sem dúvidas, eles são assustadores. Número 6. Víbora chifruda com rabo de aranha. Gente, quando você pensa que realmente não tem como ficar pior, eis que vem a natureza e te apresenta a víbora chifruda com rabo de aranha. O nome científico dessa espécie é Pseudocerastes urarachnoides, e ela, graças a Deus Pai Todo-Poderoso, não existe aqui no Brasil. Essa espécie bizonha vive apenas na região oeste do Irã, e é literalmente uma junção dos seus piores pesadelos. Porque além de ser uma cobra com aparência monstruosa e ter até chifres,
A cauda dela evoluiu para se parecer fisicamente com uma aranha. Mas o objetivo não é parecer ainda mais perigosa, não. Essa evolução permite que ela chacoalhe o seu rabo, que tem esse formato, atraindo assim os animais que se alimentam de aracnídeos para perto. Enquanto isso, ela fica ali, escondidinha na areia, até que finalmente ataca a sua presa. Por ser uma espécie que foi recém-descoberta no ano de 2006, não existem muitos estudos que falem sobre o potencial do seu veneno. Mesmo assim, eu aposto que não vai ter uma alma viva que queira pagar para ver. Mas agora me diz aqui, se tivesse que escolher uma dessas espécies para dividir um quarto escuro e fechado por uma noite, qual delas seria a sua escolha? Me conta aqui embaixo e eu vou esperar vocês aqui nos estúdios da Fatos, segura e salva de qualquer cobra que exista por aí. Vejo vocês no próximo vídeo, hein? Tchau!